coronel. Eu não disse que ele é coronel. Eu acho que o PSDB, durante uma época em que eles competiram no mesmo campo, tentou colar essa pecha nele, né? No sentido de que ele estava brigando pelas mesmas coisas com o PSDB. Isso aí. Até por isso que ele se moveu para a esquerda, né? Ok. Vamos em frente? Terminamos, né? Vamos aqui, ó. Vou sortear. Mas quem é o primeiro a falar? Acho que sim. Agora o primeiro a falar é o Rodolfo de novo, né? Eu fui eu agora, é o Rodolfo. Então vamos lá. Ó. Sorteio, próximo candidato. Papelzinho. O Mário Ramos fez um comentário aqui no chat, mas eu vou me abster de. Ele está falando das questões dos hábitos etílicos do candidato Ciro Gomes. Eu não sabia. Vamos lá, próximo. Rodolfo, você vai ser o primeiro a falar sobre o candidato Dória. Ai. São candidatos potenciais que estão com o nome colocado aí à mesa, né? Então, Dória. Pontos fortes e pontos fracos. O que você acha que ele tem de pontos fortes ou pontos fracos para ser candidato? Volto a dizer, aqui nós não estamos falando se a gente gosta ou não gosta do candidato, não é? Certo? Mas a questão é, o que você acha que ele, como um candidato político, tem de ponto positivo como candidato? Não é um elogio à pessoa. Nós aqui deixar bem claro para a nossa audiência, né? Ninguém aqui está elogiando um candidato. Como eu disse, eu estou fazendo uma análise fria de aspectos que a gente considera que aquele candidato tem como ponto positivo para a sua campanha, ou pontos negativos para a sua campanha. Né? Não estamos aqui expondo a nossa opinião, é claro que é a nossa opinião, mas não estamos falando a favor, eu gosto, eu não gosto, coisa do tipo. A Sandra H. Santos, que é uma colega antiga, professora também, está assistindo, está mandando parabéns a mim, a nós todos, então obrigado pela participação, Sandra, bem-vinda. Professor Rodolfo, Dória. A imagem dele está vinculada ao Poder Executivo, pelo menos isso, né? Não é um cara do Poder Legislativo, é um cara que executa, faz, tem projetos. Isso é o ponto positivo. Esse é o ponto positivo, certo? O ponto negativo é que, talvez, para mim, ele é muito político demais, né? Ele escorrega demais nas coisas, as argumentações dele para defender os projetos dele são absolutamente políticas, não tem nada assim baseado em fato. Né? Ele não se queima, ele não quer se queimar com isso. Por isso, não é muito... não faz a imagem do político que eu gostaria de ter. Mas é isso, é como eu vejo o Dória hoje. Só isso, professor? Só isso. Econômico nas palavras. Augusto Souza, colega nosso da área de política, bem-vindo, colocou aí a sua manifestação a favor do atual presidente para 2022. Augusto, bem-vindo, abraço a todos, obrigado pela presença. Professor William, pontos fortes e pontos fracos do candidato Dória, João Dória. Bom, antes de mais nada, só complementar uma coisa do Ciro que eu acabei de não falar, então vou falar para os dois juntos. Né? O Ciro, em relação ao Bolsonaro, no segundo turno, nas pesquisas que foram divulgadas durante a semana. O Ciro, dos candidatos, é o que tem a melhor performance tirante o Moro. Né? Então, ele na IPESP está 39 a 37, empate técnico. Já o Dória... tem uma performance parecida, no sentido de que está dentro da margem de erro da pesquisa. 37 para o Bolsonaro, 30 para o Dória. O que acaba sendo o principal problema do Dória. Ele, de todos os candidatos, tirante o... não, ele foi o que teve pior desempenho contra o Bolsonaro no segundo turno. Nessa Mas pesquisa, 30, né? 37 não é uma diferença tão grande, não, William? Não é. É até surpreendente. Eu achei uma diferença, surpreendentemente, não é tão grande. Mas é muito paulistano. Tem que pensar que a pesquisa tem base nacional, né? E que estamos a 19 meses do pleito e tudo mais. Mas 37 a 30... suponho que a base desse seu comentário, Robson, seja que você esteja julgando ele de uma forma ruim,
pelo governo, sendo que foi o cara que trouxe a vacina, né? Coisa que muita gente ficou falando mal, falando que a vacina era da China, e um monte de outros comentários bizarros que foram feitos ao longo desse tempo todo. Então, nesse caso, considerando esse ponto, o Dória tem uma vantagem. Insistiu num projeto, não sei como ele chegou nesse projeto exatamente, o que está por trás dessa coisa muito bacana que o Instituto Butantan fez, né? Mas, sim, esse é o grande trunfo. Ele contribuiu para resolver um problema que, me parece, inclusive, que a vacina da Pfizer não é capaz de resolver por inteiro, dado que em algumas cepas, algumas vacinas não funcionam, e ao que consta, o sistema que foi escolhido para fazer a vacina que a Coronavac né, com um sistema tradicional, dá conta de, aparentemente, de todas as cepas. Então, e outra, o enfrentamento que ele fez do coronavírus não foi perfeito, mas foi o mais perfeito dos que a gente tem disponível. Foi melhor que o do Flávio Dino, que ficou fazendo micagem nas redes sociais. Foi melhor que o Bolsonaro, nem se fala. Foi melhor que todos. Não tem, foi o único que apresentou uma solução de fato e não ficou criando remédio, né? Enfim. Então, por todas essas coisas, o Dória se apresenta como um candidato viável do lado azul da força, né? O grande problema dele é que ele disputa votos com o Bolsonaro. Então, a tendência é que eles não consigam estar os dois juntos no segundo turno ao mesmo tempo, né? Então, para ter Dória, não pode ter Bolsonaro. Para ter Bolsonaro, não pode ter Dória, né? Eles vão brigar para ver com quem a vaga para o segundo turno vai ficar. Porque, como a gente falou, são 3 estamentos da população. Os 3 estamentos são meio fixos. Quem vota no azul não vota no vermelho, quem vota no vermelho não vota no azul. E quem está no meio pode ir para cá e para lá, mas depende sobre certas circunstâncias, né? Então, eu acredito que quem estava no meio e votou no Bolsonaro na última eleição, talvez reveja. Nesse revisar, talvez outro candidato que não do Bolsonaro vá para o segundo turno. Entendi. É uma aposta que eu vejo agora olhando esses números aqui, né? E parece que é pouca. A probabilidade disso ocorrer não é das mais altas, né? A tendência maior, considerando os números, considerando que o Bolsonaro está na frente em todos os cenários, ainda que perdendo por mais ou por menos, e perdendo para o Dória, para o Moro, naturalmente, a maior chance é essa. Agora, não me parece que vai ter Dória junto com o Moro, junto com o Huck, concorrendo na mesma eleição. Pelo menos um desses 3 vai cair fora. E o outro vai apoiar o terceiro, né? Aí pode ser que os 3 juntos, e se o quarto entrar junto, que seria o Ciro, e junto com esses 4, mais outros apoios de talvez alguém que não se candidate, mas opte por apoiar o nome que ficar desses, e desses 4 que tem mais elan, mais vontade, mais experiência para candidatos executivos é o Dória. Então, se o Dória construir isso, ele ganha a eleição. Opa, essa é uma opinião forte, né? Mas... Porque todo mundo contra o Bolsonaro perde. É isso? Muito bem. Bom, deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu ver aqui o que estão colocando aqui no chat. O Augusto colocou que o Dória nem para síndico. Augusto, novamente, pelo Datafolha, Haddad é o presidente. Eleitor do Bolsonaro. É possível. Eu não vou já colocou lá em cima Bolsonaro 2022. Ok. Todos são bem-vindos aqui, né? Nós não estamos nem discutindo o Bolsonaro aqui hoje, sim, não é essa questão, né? Coisa o Hertz, novamente, colocando aqui um comentário aqui que possa ver, sim, um segundo turno entre Dória e Bolsonaro. Pode ser, mas eu acho pouco provável. Eu acho que a gente vai ter uma polarização. Mas é possível, né? Claro, no campo do é possível, tudo é possível. Bom, o que eu coloquei aqui de observações... Posso comentar o Hertz? Claro. Então, o Hertz, é um bom cenário. A chance desse cenário acontecer
penso eu, baseado nesses números das pesquisas, é haver essa união com todo mundo junto, aí o grande centrão, o centrão expandido, né? Fazendo uma brincadeira aí com a cidade de São Paulo, né? Se isso acontecer e a esquerda entrar fragmentada, sem união, aí há uma chance de ter Dória contra Bolsonaro. Se a esquerda entrar junta e o centrão fragmentado, aí acontece o oposto. Aí vai ter um candidato vermelho contra um candidato azul. O azul provavelmente é o Bolsonaro. Aliás, nem sei se dá mais para chamar Bolsonaro de azul puro e simples. Talvez seja uma coisa mais de outra cor, né, para favorecer a diferenciação entre Centrão e Bolsonaro, embora eles estejam juntos agora, né, na composição da Câmara, né? Mas, enfim, esse é o ponto. Quer dizer, se o Bolsonaro não souber construir uma aliança forte, se a esquerda não se unir em torno de um nome só, provavelmente vai ser... E o Centrão construir um grupo coeso que coloque o Dória como ponta de lança, aí é possível que nós tenhamos esse cenário aí. Do contrário, vai ser o que eu suponho, né? É elucubração aqui, não, pode dar o contrário de tudo que a gente está falando. De repente o Zema se candidata e o Zema ganha no primeiro turno. Né? Vamos abrir para outsiders. Vamos falar de outsider daqui a pouco. Até porque há 3 meses da eleição o Bolsonaro não aparecia em nenhuma pesquisa em primeiro lugar. Ele já era um fenômeno de internet, já tinha um conjunto de pessoas que o seguia por onde ele andava, mas ele ainda não era viável. Já tinha o conjunto das forças policiais apoiando ele, né? Mas não tinha nenhuma, não aparecia o exército, talvez, a parte menos pragmática do exército já estava meio já tinha embarcado nisso, mas ele ainda não aparecia como um candidato nas pesquisas eleitorais. Né? O Edson está colocando, eu não sei se você está vendo o chat, William, você consegue ler o chat? Não, eu continuo sem acesso ao vídeo. Sem problemas, eu vou lendo para vocês. O Ert falou que concorda com você, William. Ele concordou com você. Bom, os meus comentários sobre o candidato João Dória. Né? Bom, o Dória, primeiro, ele tem uma boa comunicação, né? Ele mostra, ele é um cara de comunicação, ele é formado em marketing, propaganda em marketing, se não me falha a memória, ele é um cara de comunicação, tem empresa de comunicação, então é óbvio que ele é um cara muito forte no debate, por exemplo, ele sabe se preparar para o debate, ele sabe argumentar, e ele tem essa postura muito, muito séria, né? Ele sempre, você vê que raramente você vê o Dória fazendo uma brincadeira, ou falando uma bobagem, ou coisa do tipo, né? Ele é uma pessoa que sempre se apresenta extremamente séria, né? Não estou dizendo que ele volto a dizer, estou fazendo uma análise do candidato, né? Então você sempre vê o Dória com aquela postura de seriedade, de pessoa reta, de pessoa... Né? Então, desse tipo de coisa. Então, isso é um ponto positivo para ele, é uma pessoa boa de comunicação. A luz daqui acabou de piscar, pode está ameaçando uma chuva muito forte, pode piscar, é a força, se é a força, eu encerro a transmissão e agradeço a todos que participaram, aos meus colegas e a todos por aí. Mas vamos em frente. Enquanto tiver rede, nós estamos tocando aqui o barco. Então, a questão da comunicação. Segundo, eu acho que ele ainda tem apoio de empresários, o Dória com o Dória Associados, né, que ele tem aquela associação de empresários, fazer o encontro dos empresários lá no Mediterrâneo, na Bahia. Então, ele tem uma base empresarial muito forte. Então, essa base ela tem uma penetração por todo o Brasil que pode mover apoio para o Dória. Então, o Dória pode ainda usar essa base dele de apoio em todo o Brasil. Ele pode surgir, como vocês mesmos disseram, você e o Hertz, professor Lina, ele pode ser a terceira via. Né? Você está na dúvida entre não quer votar na esquerda e não quer votar no Bolsonaro? Olha, eu sou a terceira via. É isso que ele está postando. Né? Ele está postando que ele pode se apresentar como a terceira via. O Dória é jornalista também. Obrigado, Hertz. Ele é formado em marketing. Mas marketing é a carreira dele. Ele deve ter feito jornalismo para poder ter aqueles programas que ele tinha. Mas sim, ele também é jornalista.
Então, ele está se apresentando como a terceira via, a famosa terceira via, pode ser. Ele está propagando a imagem de gestor da pandemia, como você bem disse, está todo dia dando entrevista coletiva ali, né, no Canal 2, o canal do Dória, ou quer dizer, a fundação, o Dória TV, todo dia ele está lá, e você vê que a apresentação dele é de presidente da República dos Estados Unidos, né? Coloca o púlpito, a bandeira, né? Diferente do Bolsonaro, que faz aquele papel de falar com as pessoas lá de qualquer jeito, na mesa. Não, a postura do Dória não, comunicado oficial, púlpito, terno, gravata, meus secretários aqui do lado, tudo mais. Né? É uma máscara, né? Mas o formal, né? O formalismo da comunicação. Né? Posso comentar? Pode. Eu não terminei, mas pode, vamos lá. Termina aí, então, depois eu falo. Não, você quer algum ponto que eu já acabei de falar, senão você perde o momento aí do comentário. Não, acho que nesse ponto o Bolsonaro apresenta o seu lado mais forte, né? Que é a capacidade de falar com o eleitor do sexo masculino, de idade mais alta, com menos propensão a formalidades, né? Um cara assim, talvez um cidadão comum, que é o cara que entra naquela leitura que eu tinha feito antes, né? Quer dizer, o eleitor que estava propenso a anular o voto, né? O tiozão, né? Esse é o eleitor típico do Bolsonaro, né? Tiozão, o cara que estava desgostoso com as opções, enfim. Tem até um fake eu acho que é fake, né? Tem um fake na internet que é o Joaquim Teixeira, né? Um perfil muito caricato que tem na internet aí, talvez seja fake, talvez seja real, mas se for fake, representa bem o espírito bolsonarista, né? William, deixa eu terminar o Dória. Inclusive, não, mas é porque tem um ponto que eu não comentei do Dória, né? As hostes bolsonaristas costumam atacar o Dória, especialmente na sua masculinidade, né? Eles gostam de falar, por exemplo, que ele usa calça apertada, essa coisa do formal, né? Porque é o jeito do estereótipo do bolsonarista agir com as coisas. Normalmente é um cara mais chucro, um cara com menos afeito a discussões, menos afeito a debates. Então ele acaba pegando isso, na masculinidade. O Dória usa calça apertada, né? Então... Não, então, o cara fala isso, eu acho que não é argumento. Quer dizer, não, a pessoa fala isso, né, não tem sentido fazer isso, né? Isso não é uma argumentação, né? Não tem sentido fazer esse tipo. Mas é um comentário que se ouve, não, né? Sim, não estou falando de você, estou falando isso, tá. estou concordando com você. Estou concordando com você. Pois é. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Então, vamos lá. Então, acho que Pois bem, então eu acho que o Bolsonaro tende a ter uma conexão com esse público masculino, tanto é que nas pesquisas de opinião, normalmente ele tem um desempenho superior no público masculino, e ao usar isso para atacar o Dória perde eleitor no lado azul, né? Do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de análise do eleitor, é bom que o grupo dos seus apoiadores ataquem os apoiadores, o que é a candidata, o que é o Dória como William, deixa eu terminar meus comentários, William. Você passou sua vez, William. Deixa eu terminar meus comentários. Pô. Não, eu que perco meu fio da meada aqui. O Hertz colocou um comentário aqui que a força esteja com você. A força esteja com você, o que é? É Guerra nas Estrelas, não é isso? Que a força esteja com você. Lado negro da força, o lado negro da força. Eu não sou muito fã desse, mas é Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Hertz. Depois eu pego meu capacete ali de Star Wars. Eu tenho uma coisa. Eu não sei tão fã assim da série. As hostes bolsonaristas. As hostes bolsonaristas. Vamos lá, o que mais dos pontos positivos do Dória? Né? Então, ele está propagando a imagem do gestor da pandemia, que o Williams correu bastante sobre isso, ele está postando as fichas dele
nisso, né, dele ser o grande gestor da pandemia. Há questionamentos disso que você falou com relação ao Butantan, certo, William? O orçamento do Butantan hoje, 95% é do Ministério da Saúde, né? O que foi feito, o orçamento do Butantan saiu, parece que de 50 e poucos milhões para 400 milhões, porque ele se tornou o grande produtor de vacinas do Brasil por uma encomenda do Ministério da Saúde. Então, na verdade, o Ministério da Saúde, isso nem foi nesse governo, nos governos passados, talvez no próprio governo Lula, eu não tenho muita certeza disso, alguém tiver informação, mas o Butantan hoje realmente ela produz tudo vacina, mas o que o Pazuello reclamou é que 95% do orçamento do Butantan é Ministério da Saúde, ele é o grande fornecedor de vacinas para o Brasil, né? Então foi um acordo que o Ministério fez com o Butantan. Então há uma certa... também não é assim que foi São Paulo e tal. Mas vamos lá, vamos em frente. O que mais? E a imagem de gestor, né? O Dória passando a imagem... Ah, obrigado, Edson. Você falou que eu falei que a força ia acabar. Obrigado. Pô, tomara que funcione seus pensamentos. Ele falou que a força esteja com você, porque eu disse que a força aqui talvez acabe, né? Então, vamos fazer força para que não acabe. Pontos negativos do Dória. O que eu acho que ele tem como pontos negativos, né? Ele tem falta de uma base eleitoral. Qual é a base eleitoral do Dória? Então, se você falar do Haddad, eu tenho. Se você falar do Ciro Gomes, eu tenho. Você falou do Bolsonaro, ele tem uma base eleitoral. Mas qual é a base eleitoral do Dória? Eu temo é uma palavra ruim, mas pode acontecer dele ser o candidato a presidente do PSDB, como foi o Alckmin, dando lá 7%, 8%. Se o país está polarizado entre vermelhos e azuis, como você colocou, e aí o que é que sobra para o meio? Não sobra nada, né? Quem fica no meio não pega nada, né? Então, a partir do momento que ele briga com o Bolsonaro, ele afasta os eleitores do Bolsonaro. Como ele se posiciona contra Lula e esquerda, ele afasta os candidatos da esquerda. Se você tira os eleitores do Bolsonaro e você tira os eleitores da esquerda, o que sobrou para você? Nada, né? Foi o que aconteceu com o Alckmin, é o que está acontecendo com o PSDB. O PSDB é um partido que foi ficando tão em cima do muro e as pessoas foram descendo do muro, eu costumo fazer essa analogia. As pessoas foram indo para um lado ou foram indo para o outro. E aí quem ficou em cima do muro ficou sozinho. Foi o que aconteceu com o Alckmin, por exemplo. Então, perigas na próxima eleição, o Dória ir pelo mesmo caminho. Né? Eu não vou votar nele porque ele é contra o Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro. Eu não vou votar nele porque ele é contra Lula e eu gosto do Lula. Então, quem é que vota nele? Ninguém. Sobrou um nicho de mercado muito pequenininho ali. Né? Então, eu acho é uma das críticas, não críticas, né? Volto a dizer, isso aqui não são comentários de crítica. Né? Um ponto que eu acho negativo do Dória é ele não ter uma base eleitoral. Quem é a base eleitoral? Então, você falou da base eleitoral do Bolsonaro, o tiozão, não sei o que, mas qual é a do Dória? Né? Eu não consigo ver essa base eleitoral do Dória. E aí, num país polarizado, ele pode vir atrás. Outro ponto que eu acho de ponto negativo dele é que ele tem tomado decisões políticas contraditórias. Quer dizer, o fato dele ter se eleito como Bolsodória, né, colado do Bolsonaro, ele não há que negar isso. Né? Ele lançou o bordão Bolsodória, né? Ele lançou esse bordão. E depois, agora está brigando e batendo de frente. O eleitor que votou nele, em grande parte, se sentiu traído, né? Se sentiu, esse cara é falso, esse cara não é confiável. Não, mas... Né? Ele se elegeu junto com o Alckmin e chutou o Alckmin de lado. Se elegeu junto com o Dória, junto com o Bolsonaro, e também chutou o Bolsonaro. Então, não é um cara confiável. Né? Então, essas decisões políticas acabam que coloca ele numa situação que a população pode questionar esse aspecto até ético dele. Né? E aí ele acaba sendo um pouco, falou da Graça, falou que ele é egocêntrico, né? Só pensa nele e tal. E isso é um ponto negativo do candidato. Né? E aí, junto com isso, vem outro ponto negativo, que é a imagem de aproveitador. Né? Um cara que cola aonde ele vai ter um interesse. Então, ele colou no Alckmin, se elegeu. Colou no Dória, se elegeu. Né? E talvez tenha colado agora no próprio Covas, por causa do sobrenome Covas, do Mário Covas, né? E usando esse nome para capitalizar para ele. Né? Então, essa imagem de aproveitador, de uma pessoa que traz amigos, traz quem esteve junto dele,
Isso é um ponto negativo que ele vai ter que resolver isso, se ele quiser trazer votos do Bolsonaro. Né? Ele está transmitindo uma imagem de uma pessoa que cuida muito dos interesses próprios, né? Mais do que interesse do Brasil. A impressão que dá meu sonho é ser presidente da República. Não sei se ele está tão preocupado assim com o país, mas... Então, é um perfil, é uma imagem que ele transmite. Outro ponto negativo é que ele é a essência do perfil da elite. Né? Se as pessoas forem querer votar numa pessoa, né, mais popular, o Dória está longe disso. Né? Ele personifica a essência da elite no discurso, na postura, o que não há problema. Né? Eu não estou dizendo que isso... Eu não volto a dizer, eu estou dizendo que isso é um ponto negativo como candidato. Para mim, como pessoa, não tem problema nenhum. Pode ter o dinheiro que ele quiser, falar do modo que ele quiser. Isso não me incomoda. Estou dizendo que isso é ruim como candidato. Entendam o que eu estou falando aqui. Não estou criticando a pessoa por ela ser rica ou por ela se comportar de determinada maneira. Não tem problema nenhum. Mas estou dizendo que isso é um ponto negativo para ser um candidato. Né? E, por último, aqui, que acaba sendo na linha disso, que é a falta de popularidade. É uma pessoa que não tem popularidade. Ele acaba não sendo uma pessoa simpática, uma pessoa carismática. Hoje o Dória tem dificuldade de sair na rua para entrar num restaurante, coisa do tipo. Não sei como é que ele seria recebido aqui no estado de São Paulo. Né? E é isso. A Cláudia Oliveira colocou um comentário: Robson, mas você acha que o Bolsonaro pode ganhar em 2022 com o mesmo discurso? Porque ele falou que iria fazer uma nova política, no final está fazendo a mesma velha política. Olha, Cláudia, eu não sei se ele pode. As pesquisas têm mostrado, e o motivo desse nosso bate-papo aqui, o que tem mostrado é que ele é o principal candidato. Ele é um candidato muito forte em 2022. Aliás, o motivo desse nosso bate-papo aqui hoje é ver se algum candidato tem condições de vencer o Bolsonaro, porque ele é o atual candidato. Né? Com relação à velha política, nós vivemos num regime de negociação, né? Negociação no sentido até positivo. Né? Você não consegue avançar nenhuma pauta no Congresso se você não tiver base de apoio, não tiver conversações. Né? Não estou falando nem de corrupção, nem nada disso. Né? Acho que sim, acho que ele pode ganhar em 2022. As pesquisas têm mostrado que ele, inclusive, é o favorito para 2022. Inclusive, por isso que a gente acabou surgindo a ideia de fazer esse bate-papo aqui, para avaliar os opositores. Né? O título do nosso bate-papo hoje é: quem pode vencer Bolsonaro em 2022? Tá bom, Cláudio? Vamos ao próximo. Quem é